Olá, pessoal. Eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0+, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos curiosas, conectadas e interessadas. Hoje a gente vai falar sobre uma plataforma de busca de residencial para idosos, o Portal Trevo. E para isso eu tenho o prazer de receber aqui a Elis Tadei, que é fundadora e CEO do Portal Trevo, e da Tari, consultoria de projetos de investimentos em vários segmentos, como agronegócio, comércio e tecnologia, entre outros. Ela possui mais de 20 anos de experiência nas áreas comercial e de marketing em grandes empresas, como o Banco Santander e a Serasa Experian. Ela é formada em publicidade, com MBA em marketing de serviços pela ESPM. Elis, obrigada por estar aqui com a gente na Estilo 5.0+. Cíntia, eu que agradeço o convite, parabéns pela belíssima iniciativa da 5.0+, tão necessária, tão útil, tão rica, todos os conteúdos que você traz para nós. Puxa, super obrigada, viu? E hoje eu acho que vai ser um papo muito, muito importante, né? Esse assunto que interessa não só aos 50+, mas também aos familiares e amigos da gente, que eu vejo que cada vez mais as pessoas precisam de informação sobre isso, que pode ser uma alternativa até no futuro para alguns de nós, né? Com certeza, viu? O meu destino já está traçado nesse sentido, já até combinei com as minhas filhas. Olha só. E aí, então, eu queria começar te perguntando, né, como é que surgiu a ideia de criar a Trevo? Olha, logo que eu saí da Serasa, eu queria empreender em alguma coisa que tivesse um propósito, porque eu estava um pouco cansada de trabalhar a vida toda na área financeira, né, e marketing. Então, produtos áridos como concessão de crédito, análise de fraude, e eu comecei a pesquisar no mercado o que poderia ser uma tendência de mercado. E percebi que nos países já desenvolvidos, em que a população é mais madura, as casas de repouso e as plataformas que auxiliam as famílias têm uma demanda grande. E aí notei, obviamente, como todos nós, que o Brasil também está indo nesse sentido, né, de envelhecimento da população, de inversão da pirâmide etária, e aí pensei que seria um excelente investimento. Estou profundamente satisfeita, bastante realizada em poder ajudar tantas famílias a encontrar um lar para os seus idosos. Bom, né? E aí eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho como é que funciona a plataforma, né? E que tipo de serviços você oferece hoje a partir dela. Bom, Cíntia, na verdade, uma grande evolução. Eu tinha algumas expectativas quando tomei a decisão e isso foi mudando ao longo dos anos. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente precisa, antes de fazer uma recomendação para uma família, verificar se a determinada casa de repouso tem, por exemplo, a legislação condizente, se ela está em conformidade com a lei, né? Então, por exemplo, ela precisa ter alguns documentos exigidos pela legislação brasileira, que é a Anvisa, o certificado da Anvisa, o AVCB do Corpo de Bombeiros, a licença da Prefeitura, e o documento do Conselho do Idoso, né, o alvará também de funcionamento. Esses documentos são necessários. A gente, infelizmente, ainda tem no Brasil casas, ou melhor, asilos, né, que não têm essa documentação. Então, os idosos acabam estando em perigo. E a família desconhece a necessidade desses documentos, da existência desses documentos. Então, quando a gente começou a cadastrar casas para a plataforma, e até hoje, o primeiro bate-papo ele inicia pela apresentação e validação desses documentos. Depois disso, a casa responde um questionário, uma série de perguntas bastante detalhadas sobre tipos de leitos, funcionamento, estrutura física, estrutura assistencial, e aí nós marcamos uma validação presencial. Então, eu e a minha equipe visitamos cada uma das casas que entram na plataforma e fazemos uma validação. As casas, elas necessariamente têm que ser bonitas, cheirosas, limpas, gostosas. É o lar das pessoas que estão morando lá. Então, aquele aspecto antigo das casas de repouso já não são mais admitidos, né? E a gente orienta as casas que ainda estão trabalhando dessa maneira para que se reformem, para que se reformulem e tragam melhor qualidade de vida para todos os seus hóspedes. Essa avaliação que a gente faz e esse bate-papo com o empreendedor do estabelecimento, ele dura em média de 2 a 3 horas. E a gente fica um bom tempo ali mesmo na casa, justamente para conversar com ele, entender as dificuldades, trazer as novidades do mercado,
Porque como a gente está dentro de casa de repouso o tempo todo, nós temos acesso a informações das casas que, por exemplo, têm muito sucesso, e das casas que operam e que não encantam as famílias, que não fixam os idosos. E a gente sabe exatamente a diferença entre uma e outra. Então, entendemos, e eu já aprendi isso há muitos anos da minha vida, pelos meus pais, quando você tem acesso a uma informação e quando você sabe de determinada informação, você se torna responsável por aquilo. Então, eu entendo que a função da Trevo, muito mais do que classificar essas casas, validar e indicar as famílias, é também orientar quem precisa, para que melhore. O sucesso da Trevo e o bem-estar do idoso é a qualidade dessas casas. Então, a gente tem sim essa função de orientar, de propor, de mudar, de dizer como o mercado está vindo e o que ele está trazendo de novidade. Uhum. Muito, muito legal, viu? Porque até tenho alguns amigos que um pouquinho mais velhos do que eu, que pelo fato da gente estar trabalhando no mercado de longevidade, tem me procurado justamente para dizer, puxa vida, o que você tem visto aí? Porque é uma das alternativas que a própria pessoa está avaliando para ela mesma, seria olhar, né, para um residencial como uma alternativa. E aí surgiu uma dúvida, né, que a gente sempre fala, que existe diferença entre residencial e casa de repouso? Eu costumo dizer que casa de repouso já não traduz muito mais a realidade do mercado brasileiro, né? A gente preconiza que é necessário que haja qualidade de vida dentro desses lares, dentro dessas clínicas. Eu prefiro chamar de residencial, porque, na verdade, o idoso não está lá para repousar, né? Ele tem uma série de atividades, e é importante que ele tenha, nos diferentes níveis, nos diferentes graus de dependência, grau 1, grau 2 e grau 3, hoje em dia é possível, é desejável, e a gente valoriza muitíssimo isso, quando as atividades são propostas. Então, a gente não valoriza mais, né, e não deseja mais aquelas casas em que você tem simplesmente uma sala de estar, de convivência, em que todos ficam ali sentadinhos, assistindo televisão e apenas fazendo isso. A gente valoriza e a gente deseja que a casa ofereça diferentes espaços para diferentes atividades. Por exemplo, é muito importante ter um espaço de fisioterapia, um espaldar bem fixado na parede, bolas de atividade, uma sala de jogos, em que eles possam fazer diferentes atividades. Hoje em dia existem jogos muito interessantes, com peças grandes e macias, gostosas, próprias para o idoso, e é muito importante nesse momento, inclusive, tomar cuidado para não infantilizar, né? A gente não tem que entender que no momento que você propõe uma terapia ocupacional que esteja ligada a um desenho, a uma colagem, remeta a algo que crianças fazem na pré-escola. São coisas diferentes, você tem sempre que levar em consideração a experiência, a vida do idoso. Então, tanto as terapias ocupacionais como as salas de artes, que a gente chama e valoriza muito também, são espaços importantes para passar horas muito agradáveis. Um espaço, um cantinho reservado para leitura também é muito desejado. Dependendo do nível de grau que a casa atenda, é desejável também que ele tenha um cantinho de tecnologia, com 1 ou 2 computadores com acesso à internet de alta velocidade. Então, são cantinhos, são espaços gostosos em que os idosos podem estar, podem circular, fazer atividades diferentes simultaneamente. Academias também, né, começa a ter em maior volume. E um cantinho também super valorizado, principalmente por nós mulheres, é o cantinho da beleza. Então, é muito comum a gente ver hoje em dia, nesses espaços, um cantinho onde você possa lavar o cabelo no lavatório idêntico ao que tem no cabeleireiro, né? Então, recebem manicure, recebem cabeleireiro, fazem inclusive tinta no cabelo. E tem também, claro, as festinhas comemorativas, de aniversários, de datas especiais, e mesmo bailes que acontecem sexta, sábado à noite. Tem residenciais, inclusive, que tem cinema. É claro que nem todo residencial consegue ter uma estrutura tão grande para oferecer tudo isso, até porque isso é custoso também. Mesmo os residenciais mais simples, Cíntia, é possível ter uma sala de artes destinada com todo o material necessário, uma sala de leitura, uma pequena sala de fisioterapia. Isso tudo é possível, é desejável.
E uma coisa que a Trevo também não abre mão na avaliação dessas casas é o espaço externo. Mesmo que a casa não tenha um jardim imponente, importante, ela tem que ter um espaço de sol, né? O sol é importante para todos nós, em todas as fases da vida, e quando a gente envelhece, é mais ainda. Até para que você tenha uma noite melhor de sono. Então, o sol da manhã é muito importante, a gente valoriza muito as casas que promovem esse encontro, atividades ao sol, né? Então, enfim, o mercado está mudando, graças a Deus, graças ao trabalho de empresários que levam isso tudo muito a sério, e a gente só tem que destacar e valorizar essas casas cada vez mais e ajudar as famílias a encontrar esses espaços adequados. Perfeito. E quais são os principais motivos pelos quais as pessoas têm procurado um residencial hoje, que você tem percebido, Elis? Olha, varia bastante. Normalmente, as famílias, quando elas já não têm condição de prestar um atendimento adequado à altura do que o idoso necessita, em função das suas limitações físicas ou cognitivas. E é muito importante prestar atenção, porque às vezes o idoso tem alguma limitação física e a família não consegue prestar um atendimento à altura do que ele precisa, e ele é encaminhado para uma casa de repouso, e é fundamental que ele vá para uma casa de repouso em que os demais hóspedes tenham o mesmo nível de cognição com ele, porque assim eles podem ter atividades interessantes, pode bater papo, enfim, ele vai ter amigos. Então, normalmente as famílias que hoje em dia já são bem menores, né, do que antigamente, no tempo das nossas avós, elas, tanto a mulher quanto o homem, saem para trabalhar, né? Não tem mais aquela figura da pessoa que possa ficar em casa e cuidar e supervisionar. Cuidar, é contar sempre com um cuidador em casa ou uma empregada doméstica que às vezes faz, às vezes, dessa atividade, também é arriscado, porque a pessoa tem a sua vida, às vezes fica doente, né, não tem condição de ir trabalhar, e a família fica sem saber o que fazer para cuidar daquele idoso, para alimentar, para ajudar no banho daquele dia. Então, são situações difíceis como essa que a família, muitas vezes, e até próprio idoso, pensa na possibilidade de utilizar um residencial sênior. Hoje em dia, olha, eu abri a Trevo há 4 anos, a mudança no mercado nesses últimos 4 anos é muito expressiva. Antigamente, quando eu abri, a gente via as pessoas tendo muito mais preconceito sobre as casas. Hoje não. Hoje as famílias vêm com muito mais tranquilidade, muito menos sentimento de culpa, porque já estão sabendo que as casas realmente estão mudando, estão oferecendo qualidade de vida. Então, quem procura, né, voltando lá para responder a sua pergunta, quem procura são famílias que não estão conseguindo prestar um atendimento, porque tem uma série de atividades, a sua própria vida para cuidar, desejam que esse idoso seja muito bem cuidado, muito bem tratado, então utilizam esses residenciais mais modernos. E o próprio idoso, para minha surpresa, recentemente nós fizemos um levantamento de quem mais busca a Trevo, porque quando a família chega até nós e a gente faz o acolhimento, uma das perguntas que nós fazemos, obviamente, é para quem você está procurando. E as respostas que a gente coloca como opção são meu pai, minha mãe, minha sogra, meus tios, para mim mesmo, enfim, tem várias opções. E a segunda maior procura é para mim mesmo. Então a gente vê um movimento do próprio idoso, 60, 70, 80 anos, lúcido, que quer conhecer, que quer entender as opções que tem. Muitas vezes vive sozinho, ou vive com filho, ou os filhos moram no exterior, e pensa, poxa, eu gostaria de ter um pouco mais de qualidade de vida, de fazer amizade, de interagir. E a gente tem casas que oferecem isso, né? A gente tem, inclusive, uma casa em especial, eu sou muito fã dela, inclusive tem Clube do Vinho, para você ter uma ideia. Que delícia! Muito bom. Então, na verdade, eu ia te fazer agora algumas perguntas que eu acho que você respondeu em parte, mas eu queria explorar um pouquinho mais, porque, na verdade, eu acho que tem duas coisas, né, que você está falando, uma mudança de mercado que talvez muitas pessoas tenham percebido, mas muitas ainda não perceberam, que é justamente essa coisa da questão cultural, então, que tem... eu também, há uns 4 anos atrás, fui visitar algumas casas de repouso, quando eu estava decidindo para que lado eu ia com a Estilo, né? E aí, um dos residenciais, que é um grande residencial que eu
que eu visitei, que tinha até uma gerente de hotelaria, ela me disse que uma grande questão que eles estavam enfrentando era justamente a questão cultural do sentimento de culpa dos familiares que levavam essa pessoa, esse ente querido, até lá. E na primeira conversa, a pessoa que estava procurando já começava a chorar, com esse sentimento de culpa, que colocava a pessoa lá e que depois de um mês ia tirar, a própria pessoa que tinha colocado ia tirar, entendeu? Então, eu queria explorar um pouco mais essa coisa que você já falou, que realmente você tem percebido que tem mudado, né, essa questão cultural, mas que eu ainda vejo, e que justamente esse sentimento de responsabilidade pelo ente querido faz com que você acabe, muitas vezes, montando ou tentando montar uma infraestrutura dentro da própria casa do idoso, quando ele mora sozinho, ou dentro da sua própria casa, quando você tem uma atividade ainda externa, né, um trabalho, alguma coisa assim, que muitas vezes não funciona bem, né, justamente por essa questão que você falou, você está colocando eventualmente uma pessoa que não é um profissional preparado, ou que às vezes você tem lá os cuidadores, você tem que colocar 3, e aí ainda assim pode não ser uma estrutura, né, então eu queria que você explorasse um pouco mais de como é que as pessoas poderiam quebrar um pouco desses dois preconceitos, o sentimento de culpa e talvez até o desconhecimento de locais bem preparados como, desculpa, você tem lá na plataforma, né? Uhum. Esse é um ponto bastante complexo, né? Porque às vezes o jovem, o filho, está preparado, vem até nós, impactado, emocionado, chorando, sim, a gente atende muitos filhos nessa situação, filhos e filhas, e ele começa a conhecer através de nós o que o mercado oferece. Então, progressivamente, ele começa a entender que contar com o apoio de profissionais dentro de uma casa é também estar cuidando, é contribuindo com melhor qualidade de vida. Às vezes, a gente se depara com irmãos que não cuidam diretamente do pai ou da mãe, com um preconceito muito grande e sem uma abertura para nos ouvir ou para visitar casas e conhecer um mundo diferente e muito bom do que é oferecido para os idosos. Então, o conflito familiar, o desentendimento familiar, ele ainda é muito presente. A gente vê que uma ou outra pessoa da família, que normalmente é quem está bastante desgastado, preocupado, envolvido com cuidado, busca alternativas para a melhor qualidade de todos, né? Porque melhora a qualidade de vida tanto da família quanto do idoso. Claro. Nem sempre tem sucesso nisso por resistência de outros familiares. Há um outro aspecto também em que quem cuida deseja fazer essa mudança e o idoso é resistente. Ele tem o preconceito, porque, claro, é de outra geração e a gente não tem boas histórias no passado sobre casas de repouso. A gente chamava era de asilo, depósito de idosos. Então, é natural, ele não tem acesso à informação, ele não tem o conhecimento, é natural que ele não deseje ir. E aí aumenta o sentimento de culpa do filho ou da filha. E ao inverso também, o idoso pede para ir, quer conhecer, a gente já fez visitas com o idoso junto, por iniciativa do idoso, junto com os filhos. E às vezes os filhos é que resistem e postergam esse momento. O que às vezes é um erro, porque quando você vai para um residencial, você está vivendo num ambiente extremamente preparado, tudo lá é voltado para o bem-estar do idoso. Então você vive num ambiente seguro. Além disso, você tem uma estimulação física e cognitiva grande que retarda qualquer doença que você possa ter, tanto física quanto mental. Então, num determinado momento da vida, ainda que saudável, é desejável que você seja exposto a uma série de atividades que permitam que você mantenha a qualidade de vida. E isso, hoje em dia, as boas casas de repouso oferecem. Muito bom. E até a liberdade, né, da pessoa sair a hora que ela quiser. Sim, isso é um acordo feito com a família, com o idoso e com a casa. Todos precisam estar cientes, é necessário assinar um documento sobre isso, de maneira que ele possa sair e voltar. Às vezes sai com Uber, sai com o motorista da família, né? Então, não tem problema, é perfeitamente permitido isso, desde que combinado antes. E como é que você avalia nesses 4 anos, né, que
que você está tocando a plataforma, esse desenvolvimento de opções, tanto dos residenciais, como alternativas de co-living aqui no Brasil. Você tem notado esse desenvolvimento? O co-living, ele ainda está um pouco devagar, não está em ritmo acelerado. O que a gente percebe são realmente os residenciais que vêm com propostas modernas, né, pensando aí na qualidade de vida, oferecendo esses diferentes espaços, amplos jardins, atividades o dia todo para que o idoso possa escolher o que fazer, dentre tudo aquilo que ele gosta. E o co-living, ele vem caminhando devagarzinho, porque depende muito mais ali de encontrar idosos independentes que queiram sair de suas casas para viver numa estrutura compartilhada, né, sem uma idade específica de saúde. Mas é uma tendência, sim, eu acredito muito nisso e deve acontecer com maior velocidade a cada ano que passa. Puxa, maravilha. Eu queria te pedir, agora para a gente encerrar, Elis, as suas dicas para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essas alternativas, eventualmente até se preparar para um futuro próximo, ou entender se isso pode ser uma alternativa efetiva para algum familiar. Como é que ele faz para entender melhor aí com a plataforma? Ok, então eu convido todos a entrarem no nosso site, www.trevo.com.br. Você preenche um cadastro bastante simples e você vai ser atendido por uma equipe de gerontólogos que vão te ouvir, vão conhecer as suas necessidades, vão entender o que você precisa, o que o seu idoso querido precisa, e nós vamos fazer aí uma seleção, normalmente a gente faz de 3 casas. Aí a gente recomenda que a família visite conosco essas casas. Nós entregamos no momento da visita um questionário e a gente vai respondendo junto com a pessoa, é um roteiro do que ela deve ver, do que ela deve observar, né? Depois a gente entrega um relatório para essa família comparativo das 3 casas que ela visitou, e essa visita nos serve como referencial. Ou a gente apresenta mais casas em função do comentário, do perfil, do que a família achou das 3 primeiras, ou ela já faz a escolha por uma delas. A gente também tem um KPI de qualidade que mensura o tempo, a quantidade de idosos e famílias satisfeitas com as indicações que a gente faz e a permanência, a fixação do idoso naquele lar. Nós temos um índice de 95% nos últimos 2 anos. A gente está bastante satisfeito. É justamente esse trabalho que a gente faz, né, de muito respeito, ouvir a família, todas as suas necessidades, as suas limitações, e conhecer profundamente as casas, né, para poder fazer a indicação correta. Então, por exemplo, a família, quando ela vier até nós e disser que tem um determinado perfil, a gente vai tomar o cuidado, por exemplo, se for um homem ou se for uma mulher, de ver na casa qual dessas 3, 4 casas que poderiam atender, que tem esse perfil de acordo com o que a família precisa, que está um pouco mais à frente, que está um pouco mais ajustada. Quer um exemplo? É um senhor, né, lúcido, que gostaria de estar convivendo com outras pessoas e trocando informações. A gente vai procurar colocar ele numa casa que tenha mais homens lúcidos, justamente para que ele possa ter mais interações, ainda que exista 3 outras casas com o mesmo perfil, capacidade, condições de cuidar, na mesma região geográfica, com o mesmo custo, né? Então, tem detalhes que nós temos acesso, que nós sabemos, que dá para orientar muito bem, dá para focar muito bem a família, e tanto ela ficar tranquila e segura com o atendimento, quanto o idoso feliz, né? Nós fazemos esse acompanhamento após hospedagem, semanalmente, né? E por pelo menos 60 dias, para a gente verificar o quão satisfeito e seguro estão todos eles. Então, eu convido todos a entrarem, conhecerem, são muito bem-vindos. Eu queria deixar até aqui uma sugestão, né, para a nossa audiência, que deve também ter muita gente que tem familiares dentro desses residenciais, para ver se faz parte lá da Trevo, ou eventualmente até passar, né, por uma visita de vocês, e porque o próprio residencial vai ganhar com toda essa avaliação que vocês fazem, né, para poder Sem qualificar, dúvida. né? Sem dúvida, nós estamos lançando, até por pedido do próprio mercado, Cíntia, a gente está lançando um selo de qualidade em LPI.
Hoje nós temos um score, né, como você sabe, trabalhei na área financeira há muitos anos, e fui impactada por scores, né, a gente fala de Serasa, de banco, lá a gente trabalha com score o tempo todo. E quando eu Sim. comecei a visitar casas, eu comecei a construir um score, hoje ele tem mais de 180 variáveis, distribuídos em 7 pilares de avaliação que a gente faz de cada casa de repouso. Então a gente conhece profundamente e a gente pretende iniciar agora no segundo semestre a entrega dos selos de qualidade para as casas que são membro da Trevo. E aquelas que não são membro, eu quero que saibam que a gente está à inteira disposição para fornecer informações, para dar todo o subsídio, para que possa se tornar mais competitiva, para que possa vir para a plataforma Trevo e participar com a gente desse movimento do mercado, sempre em busca, sempre em prol da qualidade de vida do idoso. Maravilha, viu? Parabéns, Elis, pela tua iniciativa, sucesso ainda maior aí para o teu Obrigada. negócio, que vai ser ótimo para todo mundo e para a gente também. Obrigada, Cíntia. Conte comigo Imagina, sempre. Desejo muito sucesso para você também. Um grande abraço. para você também. Então, gente, a longevidade traz oportunidades, desafios, mas também novos aprendizados. Então, é importante a gente entender que existem serviços oferecidos como os do Portal Trevo, sobre os residenciais de idosos, para a gente poder, eventualmente, entender ou quebrar preconceitos. E pode ser uma alternativa para algumas pessoas no futuro, ou uma alternativa para algum familiar e ente querido agora. A gente vai deixar os contatos aqui. E se você está acessando um dos canais da Estilo 5.0 mais pela primeira vez, não esqueça, se inscreva no nosso canal do YouTube, dê um like e ative o sininho, ou siga nossas páginas, tanto no Instagram quanto no Facebook, e também acesse o nosso site. Venha participar da revolução da longevidade com a gente. E também sugerir outros conteúdos que vocês gostariam de ver nos nossos canais. Um abraço.